Ótimo. Vamos lá. A gente está começando agora o segundo Perek de Shmona Prakim. Certo? A gente acabou o primeiro Perek, foi um pouquinho longo, a gente tentou falar bastante sobre todas as 5 kohot que existem na Nefesh, as 5 forças. No primeiro Perek, então, o Rambam mapeou para a gente o ser humano. Certo? Ele dividiu a formação do ser humano em 5 partes, em 5 kohot, que, como a gente viu, elas vão se formando através da Itpathut, do desenvolvimento da pessoa, e cada uma tem a sua função, cada uma tem as suas influências no ser humano, as influências na pessoa. Agora, no segundo Perek, o Rambam vai falar, ele vai diminuir para a gente um pouquinho mais, certo? Se a gente tem 5 partes no ser humano, agora a gente vai ver qual parte ou quais partes têm que ser trabalhadas, para não gastar energia à toa, certo? Precisa saber onde gastar a energia. Tikkun Amidot, o conserto das virtudes, para se tornar uma pessoa mais correta, mais justa, mais humilde, todas essas questões ligadas à personalidade, às características da pessoa, elas cobram muito. É necessário muito pensamento, é necessário muito esforço, planejamento para mudar alguma coisa. Tem quem diga que é mais fácil acabar o chás inteiro, todo o estudo da Torá, do que mudar uma midá, do que mudar uma virtude, uma qualidade, uma característica da pessoa. Por isso, tudo isso gasta muito, muito esforço. Então, se é assim, o Rama fala, olha, eu te falei as 5 partes da Nefesh, mas agora vamos diminuir um pouquinho mais. Vamos focar um pouquinho mais na parte que tem que ser trabalhada, na parte que o ser humano tem controle sobre ela e pode usar isso para melhorar. Certo? Então, aqui no segundo Perek, o Rama vai falar onde a gente consegue focar. Quais partes da Nefesh a gente tem controle a ponto de poder mudar elas. Agora, essa questão do controle ou não controle, ela é muito ligada com a grande pergunta sobre Bechirah Chofshit, sobre o livre-arbítrio. Será que o ser humano ele tem livre-arbítrio para fazer as escolhas dele? Então, o livre-arbítrio ele tem 2 tipos de perguntas, 2 tipos de questões que geralmente são tratadas. Tem a pergunta geral sobre Yediá e Bechirah, sobre o fato, sobre a contradição, o paradoxo entre Deus sabe o futuro, mas você pode escolher o que você faz. Como funciona isso? Certo? Como pode ser que Deus sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim você tem livre-arbítrio para tomar as decisões? Se ele já sabe o que vai acontecer, automaticamente significa que você não tem livre-arbítrio. Então, essa pergunta é muito geral, e ela também tem uma pergunta com relação a Mussar, com relação à ética. Será que eu realmente sou totalmente responsável pelos meus atos? Será que eu não sou, talvez de certa forma, obrigado a agir de determinada forma? Certo? E aqui você entra várias linhas da psicologia. Você tem behaviorismo, você tem os israelenses chamados de Adler, ou você tem aqui algumas opções de qual é a forma, o que leva a pessoa a tomar as decisões. Sobre isso, sobre essas perguntas gerais, o Rama vai tratar no fim do livro. Lá no último Perek do livro, certo? No 8º Perek de Shmona Prakim, o Rama vai tratar realmente sobre a Bechirá, sobre as escolhas da pessoa, sobre o livre-arbítrio dele. Mas aqui no nosso Perek, o Rambam não vai tratar sobre isso, certo? Nos primeiros Prakim, até a gente chegar lá, o Rambam ele se apoia no fato de que existe. É uma Nachat Yesod, certo? É um fundamento básico, é um axioma, digamos assim, de que existe livre-arbítrio, que a pessoa pode escolher, que a pessoa pode mudar. Depois ele vai tratar de onde a gente sabe isso, quais são as provas para isso, mas aqui nesses primeiros capítulos ele acredita, ele espera pelo menos que quem está lendo o livro confia e acredita nessa questão, certo? Porque senão não teria nem por que ter começado o livro. E, para não perder a ordem, se o Rambam, de repente, começasse a discutir agora Bechirah Chofshit, o livre-arbítrio, já vê o último Perek, acho que é o mais comprido dos Prakim. É o último capítulo que ele vai falar sobre esse assunto, é o capítulo mais comprido do livro. Então, se o Rambam parasse para fazer um adendo agora, para começar a discutir a questão do livre-arbítrio, a gente ia perder o segmento, a gente ia perder o Retzef aqui, que a gente está seguindo uma coisa atrás da outra. Então, o Rambam deixa isso para o fim, existe livre-arbítrio, a pessoa tem capacidade de mudar, a pessoa está no controle da vida dele, é verdade que, de certa forma, cada um tem a sua genética, ele nasce com netiot, com inclinações para virtudes específicas, parte ele aprende no dia a dia, na educação, parte da influência da sociedade, é verdade, tudo isso influencia a pessoa, mas existe um livre-arbítrio,
certo? Cada pessoa e pessoa, ele pode mudar de ideia, ele pode agir de forma diferente. E, embora exista uma questão filosófica sobre a Kadosh Baruch Hu saber o futuro da pessoa, no fundo, cada pessoa que vive nesse mundo, cada pessoa que vive no dia a dia, ele se baseia de que ele tem livre-arbítrio. Todo mundo que vai tomar uma decisão, ele tem a confiança, ele tem a crença de que a escolha dele foi uma escolha dele mesmo. E não Deus obrigou ele a fazer tal coisa, certo? A gente vive dessa forma. A gente vive acreditando que isso daqui é parte da nossa existência, que tem um livre-arbítrio. Então, o Rambam usa isso como algo que fosse óbvio, algo que não tem que ser discutido. Lá para frente ele vai falar do assunto. Então, o Rambam no Perek Sheni aqui agora, ele não vai falar sobre a própria opção de livre-arbítrio, de poder mudar, de onde a gente sabe que realmente o ser humano tem essa capacidade. Ele vai falar já na prática, como fazer isso. Mas antes de chegar no como fazer isso exatamente, que é no 4º capítulo, ele vai falar em qual parte das 5 kohot que a gente trouxe até agora, o ser humano tem controle e pode mudar elas. Em quais partes a gente tem que focar o nosso trabalho? A nossa avodat midot, o trabalho de melhorar as midot, de melhorar as virtudes, aonde a gente tem que focar? Em qual parte do nosso ser? Então, fala o seguinte, no Perek Sheni. Bimriei kohot hanefesh ubediat hachelek asher bo oloi matzu ma'alot v'pechituyot. Quais partes da kohot hanefesh têm lados bons e ruins, positivos e negativos? Certo? Só pode ser definido como algo bom e algo ruim, alguma coisa que tem opção, tem escolha. Certo? Por exemplo, o Rama vai falar mais para frente. Não existe alguém, um dos que não tem, que a gente não tem livre-arbítrio, é a parte fisiológica da pessoa. Certo? Isso espero que todo mundo concorde. Se você comer alguma coisa, não kasher, por exemplo, você não existe mais a opção de, eu não vou digerir essa comida. No momento em que já está no estômago, já está no intestino, a digestão já é feita automaticamente. Você não tem controle sobre isso. Sendo assim, não dá para definir a digestão como bom ou ruim. A gente pode usar as palavras de bom e ruim para falar, olha, o cara digere muito bem. Mas, com certeza, a gente não está fazendo aqui um shiput, a gente não está julgando se a digestão dele é algo bom eticamente ou algo ruim eticamente. Nas partes que a gente não tem controle, não dá para definir bom e ruim de um ponto de vista ético. Só pode definir como ético ou não alguma coisa que a gente tem controle. Então, se, por exemplo, eu estava escrevendo alguma coisa no computador e deu pau no computador e quebrou, apagou o que eu estava escrevendo, eu não posso falar que esse computador não é ético. Não dá para julgar eticamente alguém que não tem controle das ações dele. Assim também como uma criança pequena de 1, 2 anos que faz alguma besteira, faz alguma bagunça, você não vai falar que ele fez alguma coisa errada, que ele não é uma boa criança, porque ele não tem controle sobre as decisões. Então, o Rambam fala onde a gente encontra, sim, a possibilidade de ter decisões, a escolha. Fala o Rambam o seguinte, dá, que a meri ve'amishmat hatorim, omnam imatzu b'shnei halakim mechelkei hanefesh, והם החלק המרגיש והחלק המתעורר לבדם, ובשני החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. Fala o Rambam, olha, ele vai trazer 2 provas de quais são as partes que têm controle. O Rambam fala o seguinte, se a gente pegar as mitzvot, por exemplo, as mitzvot, o que significa mitzvah? O Rambam, em outro lugar, ele prova que existe livre-arbítrio do fato de existir sachar va'onesh, recompensa e castigo. Se a Kadosh Baruch Hu, se Hashem recompensa alguém por uma mitzvah, ou castiga ele por uma verá, consequentemente, eu posso concluir daqui que existe livre-arbítrio. Porque se a pessoa não tivesse escolha em fazer aquela mitzvah ou aquela verá, ele não poderia ser compensado ou castigado. Então, fala o seguinte, aonde a gente encontra mitzvot? Onde a Torá deu para a gente mitzvot, atos a serem cumpridos? Fala, a gente só encontra mitzvot no margish, nos 5 sentidos, e no mitorer, e nos sentimentos. É lá que a gente encontra quase todas as mitzvot. A gente vai ver, tem uma ou outra que não, mas a grande maioria das mitzvot, 99% das mitzvot, se encontram nos 5 sentidos, coisas são proibidas ou permitidas de ver, ouvir, comer, e nos sentimentos, nas vontades da pessoa, nos desejos, o que pode, o que não pode, tem coisas muito ligadas aos desejos e à vontade da pessoa. Ou seja, fala o Rambam, o fato das mitzvot serem colocadas justamente nesses 2, mostra para a gente que os 5 sentidos e os sentimentos, existem nele a possibilidade de rebeldia e a possibilidade de obediência, meri e mishmat.
Então, o fato de existirem mitzvot somente nessas duas partes nos mostra que aqui a pessoa tem bechirá. Aqui a pessoa tem escolha, justamente nesse dois. Aval, achelek hazan ve'achelek hamedameh, porém a parte fisiológica e a parte da imaginação da pessoa, en mishmat bem velomeri. Não dá para definir obediência e rebeldia nessas partes. Oil vem lá dar bechirá b'shnei maaseh klal, ve'lo yochal adam levater be'olatam ou le'agbilam beforma. Porque essas duas partes, a parte da parte fisiológica e a parte da imaginação, o cérebro que fica funcionando o tempo todo, a pessoa não tem controle sobre isso. Ele pode controlar um pouquinho o que pensar, o que não pensar, mas de forma geral o pensamento ele funciona de forma muito automática, muito parecida com os órgãos do corpo. Então, se a gente vê que a pessoa não tem controle sobre isso, então não existe aqui rebeldia e obediência. Se não tem rebeldia e obediência, não tem mitzvot. Se não tem mitzvot, quer dizer que não tem controle. Então, não tem, por exemplo, uma mitzvah de bater o coração 70 vezes por minuto. Não existe uma mitzvah de digerir coisas em 3 horas. Isso não funciona assim. O fato de não ter mitzvah quer dizer que a gente não tem controle sobre isso. A primeira prova que o Rambam trouxe foi uma prova religiosa, digamos assim. O fato da Torá colocar mitzvot somente nos 5 sentidos e nos sentimentos nos mostra que aqui existe controle, aqui existe rebeldia e obediência. Agora o Rambam traz uma prova natural, quer dizer, da natureza do ser humano. Essas outras duas partes do corpo, a parte fisiológica e o pensamento, a imaginação, e falo betashina, funcionam mesmo quando a pessoa está dormindo. O fato dessas partes do corpo funcionarem quando a pessoa está desacordado, quando a pessoa não tem consciência, mostra que eles funcionam mesmo sem o controle do ser humano, certo? Então, fala, Rambam, olha, eu vejo que a Torá só colocou mitzvot nos 5 sentidos e nos sentimentos. E eu vejo que essas outras duas partes, a parte fisiológica e a parte da imaginação, funcionam mesmo quando a pessoa está desacordada. Isso mostra que a gente não tem controle sobre eles, porque eles funcionam mesmo quando a gente está desligado. Por a gente, eu digo a parte racional da pessoa. Quando a parte racional da pessoa está desligada, a gente vê que eles funcionam automaticamente, eles funcionam sozinhos, sem controle nenhum. Isso mostra que o nosso controle sobre eles não é total. Se o nosso controle sobre eles não é total, não vale a pena eles serem trabalhados. Não vale a pena tentar trabalhar essas partes do corpo, que a gente não vai ter controle sobre elas. Certo? A imaginação, por exemplo. Como a imaginação, em que lugar a imaginação funciona quando a pessoa está dormindo? O corpo é normal, a parte fisiológica a gente vê. O coração continua batendo, a barriga continua digerindo, tudo funciona normal. Onde funciona a imaginação quando a pessoa está dormindo? É o sonho. Os sonhos que a gente tem, eles funcionam quando? O que é o sonho que a gente tem? É a imaginação trabalhando. Mesmo quando a parte consciente da pessoa foi dormir, a pessoa descansou, a imaginação, os sonhos continuam funcionando lá o tempo todo. Isso mostra que a gente não tem controle sobre essa parte do ser humano. Certo? Agora, o que aparece, está entre parênteses aqui, o que aparece no sonho da pessoa, geralmente? Com o que a gente sonha? Os nossos sonhos, o que eles são, na verdade? Tudo que a gente passou durante o dia, tudo que a gente foi vivenciando, vendo, ouvindo, quando chega a hora do sono, a cabeça ela tenta digerir tudo que a gente recebeu, certo? A gente recebe durante o dia várias e várias mensagens, digamos assim, várias imagens, vários pensamentos, várias ideias. Quando chega a noite e a parte racional para de trabalhar, então a cabeça começa a tentar absorver, digerir tudo que aconteceu durante o dia. Então, tudo que você passou durante o dia, geralmente você vai ter durante o sono, certo? Isso significa também que não tem que dar muita atenção para o que a gente sonha. O que a gente sonha não é um significado fora do comum, não é uma profecia, não é o futuro. A maioria dos sonhos que a gente tem são basicamente o que a gente passou durante o dia. Então, embora apareça na Gumará a explicação dos sonhos, o significado de cada sonho, a própria Gumará já fala o seguinte, olha, por exemplo, a Gumará traz, se eu não me engano, alguém que sonhou que ele foi mordido por uma cobra, isso representa riqueza, que ele vai ser muito rico. Porém, fala Gumará, esse sonho só é verdadeiro se a pessoa não passou por isso durante o dia.
Se a pessoa passou por isso durante o dia, ou qualquer outro tipo de sonho que tem lá explicado qual é o significado dele. Se a pessoa vivenciou isso durante o dia, ou pensou nisso durante o dia, então o fato disso ter acontecido no sonho não é um sinal dos céus de que isso vai acontecer com ele. É simplesmente a imaginação, a parte do cérebro da pessoa revivendo o que aconteceu. Por isso, o Yachas, a relação que a gente tem que ter com os sonhos, tem que ser um pouco mais limitado. Não vai achar que cada sonho tem aqui um sinal do céu. Embora o sonho ele seja muito produtivo para a pessoa, certo? O sonho, quando a gente fala, ele trabalha tudo que a pessoa passou durante o dia. Então, se a pessoa teve um dia produtivo, ele estudou bastante, ele aprendeu coisas novas, durante o sono, ele consegue absorver isso de uma forma um pouquinho mais forte. Então, o sono ele é uma parte muito forte da evolução espiritual da pessoa. A pessoa deve dormir as horas suficientes para poder trabalhar o que ele absorveu durante o dia. Então, o Rama fala, por exemplo, que a pessoa deve dormir 8 horas por dia. A cada 24 horas, a pessoa tem que dormir 8 horas. Quer dizer, tem que ter um tempo fixo no qual a pessoa dorme. Porém, a gente sabe que na hora que você vai dormir, geralmente a imaginação começa a viajar para todos os cantos. Você começa a pensar em milhares de coisas, milhares de assuntos, o que você viu, o que você não viu, o que você planeja, muitos assuntos. Se a pessoa tem esse tipo de pensamento durante o sono, muito dificilmente, na hora que ele dormir, a cabeça vai estar focada, digamos assim. Ele vai conseguir aproveitar o sono para focar nos pontos positivos. Por isso, a gente tem uma mitzvah, que é feita logo antes de dormir, chamada de Kriyat Shema Lamitah. Fora o Kriyat Shema, que se faz na Tefilá, de manhã em Shacharit e à noite em Arvit, tem um Kriyat Shema que é feito justamente na hora antes de dormir. Certo? Com uma brachá, Baruch HaMapim. E a ideia disso é que na hora que a pessoa vai dormir, ele vai descansar, que ele vai dormir focado em algo kadosh, em algo santo, em uma mitzvah. Porque isso vai dar para o sono dele um sentido muito melhor, um sentido muito mais produtivo. Ele vai estar focado em algo bom. E por isso, quando a pessoa vai dormir, geralmente, tem dois tipos de pessoas que vão dormir, certo? Tem aquela pessoa que vai dormir quando ele está acabado, ele não tem mais força nenhuma, ele chega na cama, cai todo esparramado e passa a noite assim. E tem a pessoa que ele vai dormir, ele planeja isso. Ele vai dormir de forma... como chama isso? Ele vai dormir de forma organizada. Ele põe um pijama, ele deita, ele coloca o alarme, ele faz o Kriyat Shema. Essa organização, na hora de dormir, faz com que a parte dos sonhos, a parte da imaginação da pessoa que vão funcionar durante o sonho, seja também muito mais organizada, muito mais centrada, e não se espalhe para todo canto. Então, na hora de dormir, precisa saber, assim, eu ouvi uma vez, Rav Eli Sabat, se não me engano, ele fala o seguinte, não dá para dormir como um gato e querer acordar como uma pantera, certo? Não dá para você dormir jogado e querer acordar como alguém cheio de forças. O modo como a pessoa vai dormir faz com que aquele sono que ele vai ter influencie e funcione de formas diferentes. Então, se a gente quer que o sono, a parte em que a gente desliga um pouquinho o racional e deixa tudo que a gente passou durante o dia ser trabalhado e ser absorvido, se a gente quer que esse sono seja produtivo, digamos assim, que ele sirva para evoluir espiritualmente, na hora de dormir tem que estar focado em algo bom. Então, pega um livro de Torá para dormir, pensa num Dvar Torá na hora de dormir, faz o Kriyat Shema, faz algo ligado ao mitzvot. E aí o sono ele vai ter um sentido muito mais positivo. Certo? Até aqui, entre parênteses, sobre o sono. Mas, de qualquer jeito, o Rama falou o seguinte, olha, a parte do fisiológica e a parte imaginária da pessoa não tem muito o que trabalhar, porque eles funcionam no automático, a gente não tem controle sobre isso. Agora a gente chega na quinta parte do ser humano, certo? A gente falou que são 5. Tem a fisiológica, os 5 sentidos, imaginação, sentimento e o racional, o intelecto, o pensamento. Falaram o seguinte, com relação ao Helekasichli e Eshbo Mevuchá. Tem aqui uma confusão. Tem uma confusão muito grande se existem mitzvot no Sechel ou se não existem. Se existem mitzvot no pensamento, na forma de pensar ou não. Tá bom? Antes de ver a resposta do Rambam, vamos tentar entender um pouquinho qual o problema. Porque vamos verificar se tem mitzvot que você cumpre com pensamento. Qual a dúvida aqui? O que surgiu aqui? Qual foi o problema? Então, aqui tem 2 questões interessantes. Uma questão diz o seguinte, faz, digamos, 200 anos, 100, 200 anos,
no lado na Europa começaram a surgir ideias de que a Torá, de que o judaísmo e de que a religião de forma geral, elas são simplesmente atos práticos. Atos que você tem que cumprir. Você cumpre os atos, você faz esses atos específicos, e não importa o que você tem por trás, não importa o que você está pensando, o que você está imaginando, o que você entende daquilo ou não, os atos têm que ser cumpridos de forma seca, de forma sem pensar. Ou seja, existe uma separação entre os atos que a pessoa faz e o que ele pensa. Você pode pensar o que você quiser, com a condição de que você cumpra os atos. Essa era uma forma de ver a Torá, as mitzvot, o judaísmo, certo? Não era uma forma muito religiosa de ver. As pessoas que começaram a pensar dessa forma, aos poucos eles já foram se afastando do judaísmo. Spinoza, ou Mendelssohn, são pessoas que pensaram dessa forma e aos poucos se afastaram. Alguns deles, os filhos, já se largaram o judaísmo, já se converteram, já abandonaram completamente, se assimilaram. Mas essa forma de ver, via que, olha, existem os atos a serem feitos, existe o intelecto da pessoa, e não tem nada a ver um com o outro. A famosa frase, seja judeu em casa e um homem fora, um ser humano fora, representa isso. Olha, você quer fazer os atos religiosos? Faz. Mas isso não tem nada a ver com a sua forma de pensar, a sua forma de ser. Essa era uma forma. E isso daqui acaba gerando a dúvida que, olha, talvez no sechel, talvez no pensamento da pessoa não tem mitzvot. Talvez sim, talvez não. Essa era uma das ideias, uma das opiniões que levantaram essa dúvida. Agora, tem uma opinião muito, muito mais antiga, que é da época do Rambam já, os filósofos gregos, certo? De acordo com os filósofos gregos, surgiu a dúvida, quer dizer, quando eu preparo o shiurim, eu uso um livro interessante do Rav Cherki, do Rav Cherki, ele fala o seguinte ponto, nos filósofos gregos, eles discutiram muitos e muitos assuntos, mas a gente não encontra essa questão, se a pessoa deve pensar algo ou não, se a pessoa existe algo correto a ser pensado ou não. Os filósofos falaram muito sobre a forma de viver, sobre o comportamento, sobre os atos, mas eles não falaram se existe um pensamento correto, se existe uma forma correta de pensar. Por quê? O que incomoda eles aqui? Porque o que acontece aqui é o seguinte, como a gente vai ver mais para frente, onde está essa capacidade de escolher, de tomar decisões? Geralmente a gente pensa, olha, o que me fez levar a tal decisão? Por que eu tomei tal escolha? Porque eu pensei, eu calculei, eu cheguei nessa conclusão e eu fiz isso. Ou o sentimento me levou a fazer isso, certo? Como a gente viu, essas 5 kohot da pessoa geralmente são os 5 motivadores, os 5 que tomam as decisões. Porém, existe algo por trás dessas decisões. Existe a vontade, existe o ratzon, certo? E esse ratzon, essa vontade, ela é primordial, ela vem antes do sechel, ela vem antes do intelecto. Então, os filósofos gregos, eles não entraram nessa questão. Por quê? Porque se eles começassem a pensar que existe algo anterior ao sechel, existe algo anterior ao racional e ao pensamento da pessoa, isso mostra que o pensamento, ele não é completamente puro. Ele é influenciado por algo anterior a ele. E hoje, na psicologia, a gente vê que realmente não é assim. A gente vê que realmente o nosso intelecto, o nosso racional, o nosso pensamento não é completamente puro. Por quê? Fato é que a gente vê 2 pessoas que podem passar pela mesma situação, que podem ter os mesmos fatos, os mesmos dados na frente deles, e vão chegar em conclusões diferentes. Ou seja, mesmo o nosso pensamento ele é influenciado por algo mais primordial, mais interior, certo? Muitas escolhas da pessoa, às vezes, certo? Não sempre, mas grande parte das vezes, a personalidade da pessoa, a vontade dele que está lá atrás, ela influencia o modo da pessoa de pensar. Então, a pessoa acaba chegando em conclusões exclusões específicas, ele chega em definições específicas que são diferentes de outras opiniões, não porque a lógica dele está errada, não porque uma das lógicas não está funcionando, e sim porque tem algo lá atrás que levou a pessoa a tomar essa decisão. Ou seja, mesmo o que a pessoa pensa, mesmo o que ele acredita, isso daqui é influenciado por algo anterior, algo que vem antes do racional, certo? Vamos pensar aqui no exemplo. Eu ouvi uma historinha uma vez, que contam que 2 pessoas estavam andando na rua, eles viram lá longe um bichinho preto.
E eles começaram a discutir o que era aquele bicho. Um falou, olha, aquele bicho ali é um gato, tá claramente é um gato, dá para ver o rabo, dá para ver as patas. O outro falou, olha, você precisa de óculos, porque aquele bicho ali é claramente um orev, é claramente um pássaro. E eles começaram a discutir, é um pássaro, é um gato, é um pássaro, é um gato. Ficaram nessa discussão um tempinho, até que eles falaram, olha, vamos fazer assim, vamos fazer o seguinte, a gente joga uma pedra. Se ele sair correndo, é um gato. Se ele voar, é um pássaro, certo? Discussão clara, discussão bem definida, a prova para os dois lados está clara. Bom, pegaram uma pedra, jogaram, e o bicho saiu voando. O cara que falou que é um pássaro falou, olha, te falei, era um pássaro, saiu voando. O outro cara falou, olhou e falou, uau, não sabia que gatos podiam voar. Nunca imaginei que gatos podiam voar. Quer dizer, às vezes a gente tem chama isso de um preconceito, digamos assim. A gente já tem definições claras do que a gente acredita, do que a gente não acredita, e o nosso raciocínio, a nossa lógica, ele só funciona para provar que o que a gente já achava certo é correto. Certo? Então, tem questões, por exemplo, questões de direita e esquerda. Às vezes você vê as pessoas discutindo, e não importa, por mais que você tente provar um ponto, o outro, a lógica não é suficiente. Porque ele recebeu uma educação, porque ele lá atrás, ele tomou uma decisão de que daqui para frente ele segue esse caminho. E nenhuma prova lógica vai conseguir tirar ele desse caminho. Então, o Rambam fala aqui, olha, existe uma mevuchá, existe uma dúvida se existe certo e errado no pensamento. Ou seja, se o pensamento ele é posterior ao ratzon, ele vem depois da vontade, e já que existe uma vontade correta e uma vontade não correta, uma vontade ética e uma vontade não ética, consequentemente o pensamento também tem bom e ruim, ou não. Mesmo assim, fala o Rambam, Avalani Omer, Shevshar Sheye Bazei Akoch Gam Ken Nishmat Vemeri. Fala o Rambam no sechel, no pensamento da pessoa, no que ele acredita ou não acredita, também tem Nishmat e Meri. Também tem obediência e revolta. Lefi emunah dea betelá, emunah dea ametit. A pessoa ele pode acreditar em algo verdadeiro, numa emuná verdadeira, uma fé verdadeira, ou ele pode acreditar em algo falso. Certo? Avalem bomase, mas não tem atos. No cérebro, no intelecto, embora você tenha uma mitzvah, quer dizer, não exatamente uma mitzvah, mas você tenha um certo e errado no intelecto, não existe nele atos. שיאמר עליו בסתם שם מעשה מצווה או עבירה, ולפיכך אמרתי למעלה שבשני החלקים ההם ימצאו העבירות והמצוות. Certo? Embora fala o Rambam, existe o pensamento correto e o incorreto, existe uma crença verdadeira e uma crença falsa, não tem mitzvot, não tem atos a serem praticados com o intelecto. Por isso eu não coloquei aqui mitzvot e averot. Por isso, quando eu falei lá atrás que mitzvot e averot é só nos 5 sentidos e no sentimento, eu não coloquei o sech, não coloquei o intelecto, porque o intelecto não tem atos. Certo? Até que a gente vai ver hoje, vamos só completar aqui dois pontos importantes que o Rambam trouxe aqui. O primeiro ponto é o seguinte, como foi colocado na propaganda do Shiur, será que a gente pode convencer alguém que Deus existe? Se a crença em Deus fosse algo puramente lógico, certo? Se eu tivesse uma prova lógica de que Deus existe, então eu poderia convencer alguém. Poderia funcionar dessa forma. Porém, como a gente falou, o cérebro, a lógica, ela não é o início do ser humano. Existe algo anterior, algo que vem antes da lógica. E a questão de acreditar em Deus ou não, como o Rambam está falando aqui, que seria uma das crenças verdadeiras, certo? Tem os 13 Karim do Rambam, os 13 princípios do Rambam. Um deles é acreditar em Deus. Agora, alguém que não nasceu religioso, por exemplo, como ele acredita em Deus? Como Avraham Avinu podia acreditar em Deus? Ele não nasceu religioso, ele não recebeu uma educação religiosa. Alguém que vive no mundo e anda por aí no dia a dia, não existe nenhuma prova lógica de que Deus existe, certo? Existe uma prova, digamos assim, que você não tem opção se não acreditar que Deus existe, digamos assim, certo? O fato do mundo ter sido criado, ou tem vários fatos milagrosos que acontecem com a pessoa que você não tem explicação. A única explicação cabível é a existência de Deus, mas isso não é uma explicação completa, certo? Porque por mais que você acredite dessa forma, essa é uma opção. É a única opção que você achou para explicar aquele fato, para explicar aquele milagre, a única opção que você achou é a existência de Deus. Mas isso daqui não serve para outra pessoa. Outra pessoa pode falar, olha, você explicou dessa forma, eu vejo de outra forma. Então, como foi que Avraham Avinu descobriu Deus? Como pode ser que a pessoa pode acreditar, pode ter fé?
Então, aqui aparece algo muito interessante no Midrash. O Midrash diz o seguinte, Avraham Avinu, ele estava andando por aí, e ele viu, ele olhou, começou a olhar o mundo, começou a observar o mundo, ele viu como tudo funcionava perfeitamente, como as coisas davam, como o calor, o frio, como tudo funcionava, como a gente tinha tudo no mundo para viver de forma positiva, de forma boa, certo? A gente olhar a natureza, o funcionamento de tudo, tem aqui algo incrível. Ele começou a se perguntar, olha, quem criou tudo isso? De onde começou? Não pode ser que do nada, não pode ser que tudo se formou do nada por acaso, não faz sentido. Enquanto Abraão Avinu pensava nisso, o que ele fez, na verdade? Ele abriu a opção de que existe Deus. Ele não chegou numa prova lógica, olha, se tem o famoso relógio, certo? O cara está andando na prova do relógio, o cara está andando no deserto, ele encontra lá o relógio. Como pode ser que esse relógio se formou? Será que teve aqui uma ventania que trouxe as peças e formou o relógio? Óbvio que não. A conclusão plausível é que alguém montou esse relógio e pôs ele aqui. Assim também o mundo. Será que o mundo se formou de uma explosão e por acaso foi juntando molécula com molécula e criou esse mundo no qual a gente existe? Provavelmente não. Muito difícil de ter acontecido. Então, o que aconteceu? Quem formou? Quem criou o mundo? No momento em que no momento em que Abraão Avinu foi abrindo essa pergunta, foi abrindo essa questão, isso fez com que a Kadosh Baruch Hu tivesse um lugar para aparecer. No momento em que ele fez abriu essas dúvidas de quem começou o mundo, a Kadosh Baruch Hu se revelou para ele. Ou seja, existiu aqui uma revelação divina. Não foi o homem chegando a Deus, foi Deus se revelando para o homem. Então, embora Abraão Avinu tenha buscado Deus, ele não conseguiu chegar nele logicamente, precisou que Deus se revelasse para ele. E assim também aconteceu com o povo judeu, de forma geral. Mamad Sinai, a entrega da Torá, foi uma revelação divina, e naquele momento o mundo inteiro teve a consciência, teve a noção de que Deus existe. De lá para frente, Deus já está na história, ele já está na nossa tradição, não precisa se perguntar de novo tudo do zero. Certo? Então, fala o Rambam, existe uma emuná betelá, existe uma emuná amitit. A pessoa pode acreditar ou não acreditar, e a crença pode ser verdadeira ou errada. Certo? Depende de onde ele vem, de onde ele sai, quais são os princípios dele. Isso aqui influencia muito a decisão das pessoas. Certo? Bom, última questão daqui, que o Rambam, outra questão que tem com relação a mitzvot no Sechel, por que não tem realmente mitzvot? Por que não tem mitzvah de acreditar em Deus, por exemplo? Por que não existe uma mitzvah dessas? Qual a diferença entre o Sechel, entre o pensamento e os atos? Por que existe uma mitzvah de colocar tefilin, existe uma mitzvah de estudar a Torá, existe uma mitzvah de fazer brachot, mas não tem uma mitzvah de acreditar em Deus? A diferença é que os atos físicos, eles são bem definidos. A Torá pode te falar, olha, faz isso, isso, isso. Dessa forma, assim você tem que fazer o tefilin, assim ele tem que ser escrito, dessa cor ele tem que ser. Mas o pensamento da pessoa, ele é infinito. O pensamento da pessoa não tem como definir certo e errado, porque ele tem várias e várias madrigot, vários e vários níveis. Se a gente te falar, olha, existe uma mitzvah de acreditar em Deus, a gente vai se perguntar, peraí, mas o que é acreditar em Deus? Uma criança de 2 anos acredita que tem, 2 anos não vai, 5 anos, tem um Deus lá em cima das nuvens. Alguém que vai evoluindo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, a emuná dele vai ficando mais bem definida, digamos assim. Vai ficando mais delicada, menos gassá, menos material. Ele vai acreditando que Deus existe, só que ele é um pouco mais espiritual, um pouco mais abstrato. Ou seja, entre o nível 0 e a existência de Deus, existem aqui milhões, existem infinitos níveis. Por isso, não dá para definir a crença em Deus. Todas as mitzvot são ligadas com o cérebro. Se existissem mitzvot definidas, não teria como fazer isso. Então, vamos só trazer mais um exemplo para a gente acabar por aqui, tá bom? Já está muito longo. Se o inferno, o Geinom, o que é o Geinom? A gente encontra várias explicações em Hazal o que é exatamente o Geinom. Tem o Geinom, o inferno, que a gente imagina aquele lugar pegando fogo. Em outro lugar, Hazal falam que o que é o Geinom? Geinom é um lugar onde a pessoa passa uma vergonha muito grande. Ele vai chegar vai falecer e quando chegar lá em cima ou lá embaixo, ele vai perceber que ele não fez as mitzvot como devia ter feito, ele vai sentir uma vergonha muito grande por não ter sido perfeito, não ter vivido a vida como se deve. Em outro lugar está escrito que o Geinom é a inexistência, o fato da pessoa não existir. Quer dizer, o Geinom, parte da alma da pessoa deixa de existir. 3 explicações, 3 formas de ver o Geinom, que as 3 são corretas. Depende de quanto você se aprofunda, depende do nível da pessoa. Uma criança pequena, se você falar para ele, olha, o Geinom é um lugar onde a pessoa deixa de existir, ele não vai entender o que você está falando.
não vai saber o que você quer. Então, Hazar fala no Geinom é o fogo. Quando você vai ficando mais velho, você já entende o que é a vergonha, por exemplo. Uma criança pequena não tem muita vergonha. Mas quando você já entende o que é vergonha, se te falaram que Geinom é um lugar onde a pessoa passa muita vergonha, então a pessoa vai entender, olha, o Geinom é um lugar ruim. Então, Hazar tiveram que mudar a linguagem de acordo com o nível da pessoa. Eles transformaram essa vergonha, que a pessoa fica vermelha, em fogo. As pessoas que estão no nível mais baixo entenderam que o Geinom. O pessoal um pouco mais alto já é vergonha. O pessoal que está num nível mais elevado, o que é vergonha, na verdade? A vergonha é alguma coisa que eu gostaria de ter e não tenho. Um comportamento, uma capacidade que eu gostaria de ter e não tenho. Então, eu perdi, eu fiquei em terceiro lugar, quarto, quinto, eu fiquei com vergonha na competição, porque eu gostaria de ser o primeiro, eu gostaria de ter alguma coisa que, na verdade, eu não tenho. Então, o que é o Geinom, na verdade? Também não é o fogo e nem a vergonha. É a pessoa que poderia existir e não existe. Só que isso daqui é algo muito fino, muito delicado, que se Hazal falassem dessa forma, as pessoas, pelo menos os níveis mais baixos, iam desprezar o Geinom. Ou seja, conceitos, ideias, tem sempre vários e vários níveis. Então, a Torá não deu mitzvot no Sechel, porque ela teria que definir exatamente qual nível você tem que acreditar, isso não funciona assim. Os níveis são infinitos. Então, só para resumir o que a gente viu hoje, no primeiro Perek, o Rambam falou que existem 5 Kuchot da Nefesh, fisiológico, 5 sentidos, imaginação, sentimento e Sechel. Agora, no nosso Perek, no Perek Sheni, o Rambam fala o seguinte, olha, não gasta energia com tudo isso. Não tem como trabalhar todos eles. Parte deles, você não tem controle. A parte de fisiológica e a parte da imaginação, você não tem controle. Fato é que não tem mitzvot, a Torá não te obrigou a fazer nada com isso, e fato é que eles funcionam quando você está dormindo, ou seja, quando você não está consciente. Os 5 sentidos e os sentimentos, esses 2 você tem controle. Esses 2 você tem mitzvot e averot, aqui você vai ter que focar. Nas midot, na avodat midot, você vai ter que focar justamente nessas questões. A partir do Sechel, o Rambam trouxe aqui, só que meio que derech hagav, por tabela. Já falamos dos 4, vamos falar do 5º também. Se existe mitzvot no Sechel ou não, a gente trouxe aqui algumas discussões, umas questões mais filosóficas, que não são realmente o nosso ponto, mas o principal ponto que a gente tem que pegar desse shiur é essa questão, que o nosso foco em avodat midot, no trabalho das midot, tem que ser nessas 2 partes, na parte dos 5 sentidos e na parte dos sentimentos, certo? O Rambam já vai diminuir um pouquinho mais, para a gente poder seguir em frente, mas vamos parar por aqui. Na semana que vem a gente continua, e acho que já acaba o Perek, certo? É um Perek que é mais curto, vai ser um pouco mais rápido. Tá bom? Muito obrigado por virem. Espero vocês semana que vem. Nosso mesmo horário. Tem uma pergunta. Fala. Tem muitas mitzvot que não tem nada a ver com sentimentos mesmo, né? Tipo... Sim. Muitas mitzvot são só nos 5 sentidos. Muitas delas, sim. Mas tem mitzvot de não odiar as pessoas, tem mitzvot de Ahavat Israel, Ahavat Hashem, tem a humildade e gavá, às vezes, em alguns sentidos, são vistos como haverá, mitzvah e haverá. Então, tem mitzvot, o Rambam não falou mais ou menos. Ele falou que as mitzvot estão nos 5 sentidos ou nos sentimentos. O que a gente vai ver no próximo shiur, na continuação, é que o Rambam vai falar o seguinte, mesmo os 5 sentidos, as mitzvot que tem neles, de onde elas vêm? De onde vem a vontade da pessoa de comer kasher e não comer não kasher? De onde vem a vontade da pessoa de colocar o tefilim, que é com 5 sentidos, é com a mão? Tudo isso vem, na verdade, dos sentimentos. Então, embora tenha mitzvot também nos 5 sentidos e também nos sentimentos, no fundo, os 5 sentidos, eles são só as ferramentas para os sentimentos. Quem vai te levar a fazer as mitzvot são os sentimentos, é o Helek Torah. Então, no fundo, essa é a parte que a gente vai ter que trabalhar. Mas isso, a gente explica melhor no próximo shiur, na continuação. Ok, obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite.